Disclaimer: throughout this video I will be speaking in Brazilian Portuguese, but don't worry, there are subtitles on the bottom of the screen. Feel free to comment down below and enjoy the video. Thank you very much. Olá internet, eu sou o Chilipa, bem-vindos ao meu primeiro devlog e o tema do vídeo de hoje é como iniciar bem o seu projeto de desenvolvimento de jogos. Mas afinal de contas, quem sou eu e por que você deveria ouvir o que eu tenho a dizer? Bom, meu nome é Aquila, mas todo mundo me chama de Chilipa, eu tenho 26 anos, sou formado em análise de sistemas e eu já tenho alguns jogos lançados no mercado. Bom, alguns dos meus jogos lançados são o Jumping Daisy, o Rocket Squirrel e o Test Your Fingers, que são jogos hipercasuais lançados para dispositivos móveis. Eu também lancei o Polite Kart 2018, que era um jogo de kart com os presidenciáveis do ano de 2018, competindo para ver quem se viraria o presidente. E por fim, o Educa Redes, que foi um jogo digital educacional focado no ensino de rede de computadores que eu lancei para o Windows e Linux. E tem o meu projeto atual, que é o motivo de eu estar fazendo esse devlog e que eu vou falar dele mais pra frente. Se você quiser saber sobre o desenvolvimento de cada um desses projetos que eu falei, tem um link na descrição com o post-mortem de cada um dos projetos. Mas se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu faço um vídeo falando de cada um deles. Tá, mas chega de enrolação. Vamos ao que realmente interessa. Como iniciar o projeto do meu jogo? A primeira coisa que você tem que ter é uma ideia. Não adianta nada você começar algo sem ter uma ideia do que você quer fazer. E a melhor forma de ter uma ideia de um jogo é jogando. Mas tem um modo mais simples de se criar uma ideia. Vamos supor que você não tenha uma ideia propriamente dita do que você quer fazer, mas você quer fazer um jogo. Você pode fazer um clone de um jogo que você gosta, por exemplo, um clone do Mario, um clone do Pac-Man, um clone do Tetris, ou você pode ter conceitos de jogos que você gosta e fazer uma amálgama daquilo no seu projeto. Por exemplo, eu quero fazer um jogo que jogue como um jogo do Mario, mas que o cara consiga evoluir de nível como se fosse um RPG, mas que o jogo modifique toda vez que eu jogue, como se fosse um roguelike. Pronto, você pegou conceitos de vários lugares diferentes e criou o seu próprio jogo dentro daquilo. Isso é uma forma de ter ideias, uma forma de confabular ideias. Beleza, agora você já tem a ideia, mas você não sabe como pegar essa ideia e colocar no papel. Bom, existe um documento para isso, muito importante, chamado de GDD, que é o Game Design Document. Basicamente, o GDD ele tem um total de 10 tópicos que vão te dar um norte do que você tem que colocar no papel para que o seu jogo flua. Esses tópicos são a história do jogo, o gameplay do jogo, ou como o jogo é jogado, os personagens que o jogo vai ter, como é o controle do jogo, se você controla pelo mouse, pelo teclado, quais são os botões especiais que o jogo tem, qual é a câmera do jogo, se a câmera do jogo é o que eles chamam de câmera em terceira pessoa, se é uma câmera sobre os ombros, se a câmera ela é primeira pessoa e assim por diante. Qual é o universo que o jogo está inserido, se o jogo acontece num universo paralelo, se a gravidade do jogo é diferente porque o jogo acontece na lua, não sei, né? O universo do jogo. Os inimigos que o jogo tem, né, os inimigos que seu personagem vai enfrentar, ou então alguma atividade diferente que seu personagem vai ter que encarar e que vai ser considerado os inimigos dele. A interface do jogo, como é o jogo em termos de interface, como o usuário vê a vida do personagem, como o usuário vê a pontuação dele, como o usuário clica na tela, se ele tiver que clicar na tela e assim por diante. Cutscenes, se o jogo tiver alguma ceninha, se o jogo tiver alguma interação que o usuário vai ter que passar como se fosse um filmezinho mesmo. E por fim, e mais importante, o cronograma do seu jogo, que é quanto tempo você vai demorar para fazer o seu jogo. Tá, Felipe, eu entendi, eu já coloquei a minha ideia no papel. Mas e aí, será que eu consigo fazer o jogo? Será que a minha ideia é viável? Então, existe uma série de formas de saber se a sua ideia é viável ou não. A gente vai trabalhar agora com o conceito de escopo e cronograma. Basicamente funciona assim. No seu GDD você colocou que você vai demorar, por exemplo, 3 meses para desenvolver o jogo. Mas foi um chute, você não sabe se você vai demorar isso ou não. O que você tem que levar em conta é o escopo do seu jogo. Por exemplo, vamos supor que você teve a ideia de um RPG.
Bom, um jogo de RPG é um jogo extremamente complexo, porque ele vai ter diversas classes, vai ter uma história muito comprida, vai ser um jogo bastante demorado, com uma série de sistemas. Ou seja, um jogo de RPG é um jogo que, se você estiver sozinho e não tiver uma organização muito boa, a viabilidade dele é muito pequena, porque você tem que se organizar, você tem que levar em consideração que você vai levar muito tempo para desenvolver esse jogo. Da mesma forma que desenvolver um jogo, por exemplo, sozinho, como um GTA da vida, você vai demorar horrores. Isso se você conseguir completar o projeto. Então, para você saber a viabilidade do seu jogo, pelo menos no estágio inicial, você tem que levar em consideração qual que é o escopo do seu jogo e como que é o seu cronograma. E se você consegue fazer aquilo que você se propôs a fazer no tempo hábil. Se quiserem, futuramente eu posso fazer vídeos sobre como verificar melhor o escopo do seu jogo, como identificar o que o seu jogo vai ter ou não em termos de coisas a fazer e o quanto tempo você vai levar para fazer essas coisas. Se quiserem, deixem um comentário abaixo que eu faço o vídeo para vocês. Que legal, Chilipa! Então eu tive uma ideia, eu coloquei ela no papel e eu acho que ela é viável. E agora, o que eu faço? Bom, se você não sabe programar, existem algumas ferramentas que te auxiliam a criar jogos sem ter que programar nada, como o Stencil e o Scratch. O problema é que essas ferramentas são limitadas, então dependendo do escopo do seu jogo ou da ideia que você teve, você não vai conseguir executar ela plenamente. Então, o que eu aconselho é que você aprenda a programar. Existem uma série de ferramentas para isso, como Code Academy, videoaulas no YouTube que ensinam do início ao fim como programar alguma coisa e que vai te dar um bom conceito daquela programação. E também tem vários cursos na própria Udemy sobre a linguagem que você quer. E qual linguagem eu deveria aprender? Bom, você tem que aprender a linguagem que você vai usar na sua engine, seja ela a Unity, seja ela Unreal, seja ela a CryEngine e assim por diante. Você vai aprender a linguagem que você vai usar naquela engine. Quer dizer que você não pode aprender outra linguagem? Pode aprender, seria até útil que você aprenda. Mas o básico é aprenda a linguagem que você vai usar. Isso se você for mexer com aquela engine em específico. No mais, você está tranquilo por aí. Chilipa, eu já sei programar, mas eu nunca sei qual engine que eu uso. Qual que é a melhor? Então, não existe essa coisa de engine melhor ou pior. Existe a engine que te atende. Bom, e vamos supor que você quer fazer um jogo para celulares. Existe uma série de engines que fazem isso, como a Unreal, a Godot, a CryEngine, a Unreal Engine. Mas você tem que escolher a engine que você se sente melhor fazendo e que atende às suas necessidades. Por exemplo, você quer fazer um jogo que tenha muitas partículas. Bom, até onde eu sei, a Unity e a Unreal são ótimas para mexer com partícula, mas você tem que tomar cuidado para que seu jogo não fique muito pesado, já que tanto a Unity quanto a Unreal são engines que priorizam jogos da geração atual de consoles, que priorizam jogos que são lançados no PlayStation 4, que são lançados no Xbox One. Enquanto você tem ferramentas como a Cocos Creator e como a Godot que priorizam jogos mais simples, jogos 2D, jogos lançados como independentes, jogos indies, jogos de celular e assim por diante. Então não existe essa de ferramenta melhor ou pior. Existe a ferramenta que te atende. E você escolhe e você decide qual é a melhor ferramenta. Mas lembre-se que é sempre bom pegar uma ferramenta com uma boa documentação. Uma ferramenta que tenha uma comunidade bastante ativa. Para que caso você tenha alguma dúvida na ferramenta, você consiga, né, chegar na comunidade e identificar seu problema e conversar com as pessoas, até mesmo para falar sobre o seu jogo. Então, lembre-se sempre disso. A ferramenta tem que te atender e tem que ter uma boa documentação. Fora isso, você também está livre para ir. Bom, já que eu já te dei um monte de dicas sobre como desenvolver um jogo, está na hora de falar sobre o meu projeto e o motivo de eu estar fazendo a devlog. Bom, como eu iniciei o desenvolvimento desse jogo? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma ideia. E a ideia do meu jogo é que ele é um roguelike pacifista.
E quanto tempo eu vou gastar desenvolvendo esse jogo? Bom, a minha ideia é que ele demore de 1 a 2 anos para ser feito. E eu só vou desenvolver ele no domingo, já que durante a semana eu tenho as minhas obrigações para fazer. As ferramentas que eu vou usar para desenvolver o jogo são a Unity, o Photoshop para fazer os assets, o Fruity Loops Studio para fazer as músicas e alguma outra ferramenta a mais que eu vou necessitar. Bom, e o que eu fiz até agora no jogo? Eu fiz apenas o método de fazer o personagem andar pela tela, tanto com controle quanto no teclado, e a função da câmera de seguir ele por aí. Basicamente foi o que eu fiz até agora. Bom, esse vídeo foi para falar um pouco sobre o meu jogo, para falar um pouco sobre como começar o desenvolvimento de um jogo, e eu vejo vocês no meu próximo devlog. Até mais! Eu já ia me esquecendo, se querem ficar informados sobre o meu projeto, me sigam no Facebook, me sigam no Twitter e se inscrevam no canal para mais novidades. Até mais!